Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindas a essa live de hoje. Primeiro eu quero saber se vocês estão me ouvindo direitinho, se tá tudo ok ou não. Me falem se estão me ouvindo direitinho. Hoje vai ser uma live, tá? Pra responder as perguntinhas de vocês, tá? Eu tenho deixado uma caixinha de perguntas essa semana e todas as perguntas que o pessoal deixou lá, eu anotei para responder em live aqui para vocês e também para tirar as dúvidas que vocês tenham, que queiram perguntar aqui para mim também, tá bom? Deixa eu ver quem que tá aqui. Boa noite, ok? Tá ok? Ouvindo bem? Ai, que bom. Luciana, Jaqueline. Pessoal, eu anotei, tá, as perguntas aqui e vou começar já a responder. E aqui embaixo, olha, tem um negocinho de mensagem. Se vocês olharem aqui de baixo, vocês podem estar perguntando dentro dessa caixinha, tá bom? Porque nessa caixinha aqui de pergunta, eu vou conseguir ver todas as perguntas de vocês. Todas. Aqui, né, nos comentários, conforme eu vou falando, vocês vão perguntando, pode ser que eu não consiga ver, tá bom? Então, perguntem, dê preferência de perguntar aqui nessa caixinha, tá bom? Tem um diálogozinho assim, um pontinho de interrogação, exclamação. Nossa, gente, até isso já esqueci. Isso, deixem aqui, tá? Alguém já deixou uma pergunta aqui. Isso, vão deixando aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá. Qual que foi uma das perguntas, né, que fizeram? Tem muitas perguntas que são parecidas ou são as mesmas perguntas. Então, eu escolhi uma só, tá? Porque acaba sendo que a mesma pergunta, tá? Me perguntaram o seguinte: spray de fixação, qual usar? É a mesma pergunta praticamente, uma outra perguntinha que fizeram aqui. Sou iniciante, qual spray de fixação eu devo usar? Então é o seguinte, se você é iniciante ou não, você precisa usar um spray de fixação bom, tá? Porque o penteado não vai saber se você é iniciante ou não. Você tem que conseguir fazer ele de qualquer forma, tá? Então você sendo iniciante ou não sendo iniciante, você tem que usar um spray de fixação bom. E quando eu digo um spray de fixação bom, o que significa? Significa que seja um spray que tenha maior fator de fixação possível e durabilidade também. Porque o que acontece? Tem sprays que quando você usa ele ali na hora, no momento, ele é bom. Só que ele não segura por muito tempo. Às vezes, segura por pouquíssimo tempo, tá? Eu já fiz uma experiência, né? Eu comprei um spray da Mandy, que o pessoal perguntava bastante, né? Falava que era bom e que não sei o que. Eu falei, deixa eu comprar pra testar, vai que realmente é bom mesmo, né? E assim, eu gastei muito mais spray do que eu usaria, né? Usando um outro que eu costumo usar aqui. E demorei muito mais tempo pra fazer o penteado. E por que isso aconteceu? Eu comecei a fazer a técnica, né? Aqui por cima, né? No moicano. E, ok, né? Eu comecei a usar ali e falei, nossa, parece que vai dar bom isso daqui. Porém, conforme eu comecei a lateral, aqui de cima ele já estava se soltando, já estava se desfazendo a fixação dele. Já tinha fios começando a arrepiar. Então eu falei, nossa, deve ser coisa da minha cabeça, né? Então fiz ali, precisei voltar, reforçar e terminei a técnica ali na lateral. Enquanto eu fui fazer a outra lateral, a mesma coisa. Aqui já estava se soltando tudo de novo, aqui soltando também. Então, eu precisei reforçar aqui e aqui. Ou seja, eu precisei fazer esse processo no penteado todinho. Eu falei, eu vou até o final com esse spray para eu ter certeza que não é coisa da minha cabeça. E realmente, eu finalizei o penteado por completo. Fiz o coque, fiz tudo. E foi acontecendo isso a todo momento. Então, às vezes, acontece que a gente faz algumas economias que eu falo de economia burra, né? E por que é uma economia burra? Porque eu teria usado 2 frascos, né? Enquanto eu usava um do que eu normalmente uso. E demorei muito mais tempo para fazer esse penteado, além dele não ter durado a fixação. Então, imagina a sua cliente, né? Você usou ali o spray, imagina na festa, se não estava durando nem na hora de montar o penteado. Que dirá quando ela saiu ali do seu salão, que dirá na festa. E outro detalhe, se o spray de fixação não for bom,
você não consegue garantir a limpeza do penteado, você às vezes nem consegue fazer uma técnica de penteado, tá? Porque ele não vai fixar o que ele deveria, tá bom? Então, aqui, ó, meu lema é sempre esse, tá? Eu só peguei 2 aqui pra mostrar pra vocês. Quanto mais forte, melhor, tá? Então, assim, não é novidade pra ninguém, eu uso muito esse aqui, esse preto da Mandy, tá? Ou da Mandy não, da Silhouette, o preto, porque o preto é mais forte. O branco dele é mais fraquinho, tá bom? Então, eu uso muito esse daqui. E esse daqui também, que é mais em conta, né? Que é o da Thrift, tá? Que é um spray bom também, tá? Então, assim, vamos supor, ó, aqui 400 ml, aqui esse daqui 500 ml. Esse aqui é mais em conta, esse aqui é mais em conta. Mas o tanto de produto que eu precisei usar e o tempo que eu perdi, além de não conseguir dar uma boa durabilidade nesse penteado, eu teria comprado um desse daqui. Ou seja, eu vou precisar de 2, que dirá às vezes até 3 spray desse aqui pra usar, quer dizer, pra usar não, pra ter a mesma fixação desse aqui, tá? Assim, é claro que a fixação não vai ser a mesma, tá? Então eu digo assim, em termos de, na verdade, de quantidade de produto, tá? Então assim, por exemplo, o que eu usei de produto desse daqui pra conseguir fazer o penteado, esse aqui eu usaria muito menos, porque eu ia fixar, ele ia parar, entendeu? Então essa é a diferença. Então às vezes o barato acaba saindo caro, tá? Então assim, uma coisa que eu indico muito, tá? Sempre usem o mais forte possível, sempre o mais forte possível para qualquer tipo de penteado mesmo, tá? Se você é uma pessoa que prioriza durabilidade, inclusive, tá bom? Porque eu prezo muito isso, né? Não só o penteado ficar legal ali na hora, mas quanto a ele ter durabilidade também, tá bom? Depois, deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui. Onde vende online desse aqui. Pessoal, vocês digitam no Google, né? Por exemplo, esse daqui ele tava em falta há certo tempo, né? Agora ele tá voltando. Mas digitem no Google, ele é da Schwarzkopf, tá? Silhouette. Vai aparecer as lojas disponíveis para vocês, tá? Aonde tiver esse produto, vai aparecer as lojas lá para vocês, tá bom? Mercado Livre, eu compro muito pelo Mercado Livre, já comprei muito, até que eu achei um representante aqui da minha região. Então, hoje eu compro direto desse representante, sai mais em conta, não preciso pagar frete, tá? Então, vocês podem fazer dessa forma também, tá? Encontrar um representante aí na sua cidade, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha sobre esse tópico. Vamos ao seu trabalho, Vera, obrigada. Mostrar mais devagar, porque para eu tirar foto, por favor, esse aqui, ó, Silhouette e Thrift, tá? Hoje eu peguei só esses 2 aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês verem. E peguei um outro aqui também que eu tava esquecendo, da Keone, tá bom? Ó, esse daqui é muito bom, tá? Da Thrift. Porém, esse daqui é melhor, tá? Esse e esse, eu costumo dizer que tem o mesmo grau de fixação. Esse aqui talvez um pouquinho mais, tá? O grau de fixação. Porém, ele é muito mais caro do que esse daqui, né? Tanto é que esse aqui vem 300 ml e esse daqui vem 500 ml, tá? Então, eu acabo usando esse aqui, que vem mais e é mais em conta, tá bom? Então, tem essas 3 opções aqui pra vocês hoje, tá? Thrift, Silhouette e Keone, tá bom? Mas tem mais um pouquinho de opção ainda no mercado, né? Não tem muitas, mas ainda tem mais um pouquinho, tá? Você ainda vê alguma dificuldade em alguma técnica? Vânia, só se eu demorar, tipo assim, às vezes acaba acontecendo, igual aconteceu esses tempinhos atrás, né? Eu fiquei doente esses tempos atrás, então assim, fiquei muito mal por muitos dias, então assim, fiquei praticamente um mês sem treinar. Então, se eu fico esse tempo todo sem treinar, a hora que eu volto a fazer penteado, eu começo a ter dificuldade novamente. Porém, é igual andar de bicicleta, né? A gente lembra rapidinho, pega rapidinho o jeito. Só que se eu ficar muito tempo sem treinar, eu acabo começando a ter dificuldade novamente para fazer penteado, tá bom? Por isso que penteado tem que treinar, tá bom? Não tem outra forma. Não adianta só estudar, tem que colocar a mão na massa. Deixa eu olhar aqui na caixinha. Adriele, estou começando. O que me aconselho?
me aconselha? Cristina, a live, se eu não me engano, que foi da semana passada, eu falei somente sobre isso, tá? Estratégia para quem tá iniciando, principalmente para quem tá iniciando sem dinheiro para investir. Então tá salva aqui no feed, tá? Depois, na hora que terminar essa live aqui, você vai lá e assiste essa live, tá? Lá eu montei um plano estratégico para quem está começando, para quem não está começando também, tá bom? Para que consiga ter sucesso aí nos penteados, tá? Pessoal, deixem as perguntinhas, de preferência para deixar aqui na caixinha, tá bom? Por isso que tem que treinar. Isso, por isso que tem que treinar, tá? A gente perde o jeito mesmo. Então, conforme a gente vai treinando, rapidinho lembra, né? Mas tem que treinar. Comprei ontem no Mercado Livre, voltou? Então voltou, tá? Amo seu trabalho, Kigelina, obrigado. Ó, e a outra perguntinha que deixaram aqui foi o seguinte. Uma pessoa me perguntou, tem algumas perguntas que eu até acho meio que estranho, né? Mas às vezes é muito óbvio pra mim, mas pra quem tá perguntando não é, né? Me perguntaram o seguinte: dia de correria no salão, dá pra fazer penteados russos? Dá normalmente, desde que você, na hora de você agendar, você deixe o tempo ali pra isso, tá? Eu, por exemplo, eu demoro 1 hora pra montar o penteado, então eu reservo 1 hora pra montar o penteado. Se eu fizesse penteado em 30 minutos, eu reservaria 30 minutos para fazer o penteado, tá? Eu reservo 1 hora, porém, tem penteados que às vezes eu faço em 40, 50 minutos e tem penteados que às vezes eu demoro 1h10, então acaba compensando, tá? Então, assim, é uma questão de organização de horário, tá? Então, eu acho o seguinte: 1 hora eu reservo para fazer o penteado. Se a cliente me pedir um penteado super simples, eu vou fazer em menos tempo. Então, eu reservei 1 hora, eu cobro hoje pelo meu tempo, não pelo meu, praticamente pelo meu trabalho. Então, assim, é a minha 1 hora de serviço. Se ela quiser fazer um semi-preso super simples, onde, tipo, por exemplo, ela for só ondular o cabelo e fazer só uma trancinha aqui, algo do tipo, ela vai pagar pelo meu tempo, pelo horário, tá? Não pelo tipo de penteado, tá? Inclusive, eu vou fazer uma live mais pra frente falando sobre isso pra vocês, tá bom? Porque tem alguns penteados que eu considero não tão lucrativos, tá? E aí você vai priorizar que tipo de penteado que você quer, que tipo de penteado que a sua cliente... que tipo de cliente que você quer ter, tá? Mas é um assunto que eu vou aprofundar, se eu não me engano, na live da semana que vem ou da próxima, tá bom? Então, dia de correria, dá pra fazer penteado russo? Dá, tá? Normalmente, tá? Porque, por exemplo, penteado russo ou não, pelo menos no meu método, as técnicas são a mesma, todo método é o mesmo, tá? O que vai diferenciar é a altura da marcação de mecha que você vai fazer, tá bom? Então, assim, é um método que funciona para qualquer tipo de penteado, vamos dizer assim, tá? Porque o que diferencia é a altura mesmo da marcação de mecha, tá? O preparo vai ser o mesmo, vai ser tudo o mesmo, passo a passo, tá? Só é diferente a altura da marcação de mecha, tá? Você fizer um penteado usando o mesmo passo a passo, com a marcação de mecha baixinha, você vai ter um resultado, né, visualmente olhando. Se você fizer um mesmo penteado, usando todo o método, todo um passo a passo, e usando uma marcação de mecha mais alta, você vai ter outro resultado olhando visualmente, tá? Então, assim, o que diferencia é a marcação de mecha, tá? Cera líquida, uma outra pergunta que eu achei bem interessante, tá? Cera líquida ou pomada mais spray de brilho? O que é melhor usar? O que é mais legal usar? Eu até esqueci de pegar, que eu ia pegar pra vocês. Hoje, né, eu ensino a usar a pomada mais spray de brilho também pra fazer a limpeza, tá? Claro que não é só isso, mas também pra fazer a limpeza. E por que eu ensino a usar esses dois produtinhos? Existe hoje a cera líquida. A cera líquida, ela tem a função, né, de cera, e também ela tem um pouquinho de fixação, tá? Então, assim, esse grau de fixação não pode ser alto, porque senão, por exemplo, você não consegue puxar uma marcação de mecha, algumas técnicas você não consegue fazer. Então, como que funciona, né? Por que eu prefiro muito mais usar a pomada mais o spray de brilho do que a cera líquida? A cera líquida é um produto excelente, porém é mais caro e rende muito menos, tá? Então, eu prefiro
principalmente, né, ensinar as alunas a usar um produto mais em conta, né, que é o spray de brilho, mais pomada de limpeza, tá? Porque vai sair muito mais em conta do que, por exemplo, se eu investir somente numa cera líquida, tá bom? Quem usou cera líquida, me fala se não dura pouquíssimo. Dura pouquíssimo, dá pra fazer poucos penteados e é muito caro, tá? Então, assim, rende muito mais você fazer a limpeza com a pomada mais o spray de brilho. E além de que, quando eu tô usando só a cera líquida, por exemplo, para fazer um penteado, ainda assim, dependendo da técnica que eu for fazer, tá? Que não é raro, ainda assim eu preciso usar o spray de brilho, tá bom? Porque cada um tem uma função diferente na hora de fazer o penteado, na hora de fazer a limpeza do penteado, tá? Então essa foi uma perguntinha que deixaram também. Laura, minha aluna, obrigada, Laura. A Laura, gente, tá arrasando. Quem confia no método e aplica, arrasa. Alguma perguntinha, alguma dúvida sobre o spray de brilho, sobre a cera líquida? Me contem. Nenhuma? Deixa eu ver aqui na caixinha se tem. Eu uso só spray forte, Mari Salão. O que estou fazendo de errado? Por favor, porque eu lavo com um shampoo, aí passo o mousse, escovo, depois vou fazer o Babyliss. Mari, tá completamente, assim, tá tudo errado praticamente, tá? Não é só o processo, né, do penteado, não é só na hora da execução. Vem desde o preparo do penteado, tá? Então, assim, uma coisa depende totalmente da outra. Se o preparo não tá legal, a limpeza não vai ficar legal. E se você não consegue fazer uma limpeza legal, vai ficar muito mais difícil fazer a técnica do penteado, tá? Então, assim, tem muita coisa errada. Não dá pra falar uma só hoje, tá bom? Por isso que não tá dando certo, tá? Quando vai iniciar o curso, Luciana Faria? Quando vai iniciar a nova turma, é isso? Porque o curso, a última vez que eu abri, já liberei as aulas logo de imediato. Liberei 7 módulos, depois liberei o restante todo do curso. Nós estamos tendo aulas semanalmente pelo Zoom, tá? E a próxima turma, se foi isso que você tá perguntando, eu vou abrir agora em dezembro, tá? Agora em dezembro. Sobre a próxima turma, isso, agora em dezembro, tá? Gosta da Max Ondas da Cadvel G? Não muito, tá? Não gosto muito. Então vamos lá, a próxima perguntinha, tá? O que fazer sempre me dá branco na hora de fazer o penteado? Gente, às vezes acontece comigo, né? Às vezes dá branco, né? Então, o que eu faço? Eu vou olhar o meu Instagram, ou eu vou dar uma procuradinha ali no Google, de repente, sei lá, outro perfil, tá? Então, eu faço isso. E, às vezes, eu escolho algum penteado ou sugiro algum penteado, que, por exemplo, não tem, às vezes, no meu Instagram, tá? Porque no meu Instagram tem muitos penteados presos, né? Que é os coques, que são os mais difíceis, que são os mais, assim, que eu amo fazer, porque são os que me faz evoluir, tá? Se eu ficar aprendendo só penteado simples, eu não evoluo e eu vou atrair clientes que querem penteado simples e vou atrair clientes que não querem pagar o valor justo pelos meus penteados, tá? Até sobre isso que eu ia falar com vocês também na próxima live, mas já vou adiantar aqui. E por que que isso acontece? Só finalizando, né? Então, às vezes eu ofereço ali pra ela, né, os penteados que eu tenho, às vezes ela quer alguma coisa mais simples, então às vezes eu vou procurar em algum perfil, em qualquer lugar que tenha penteados mais simples e dou sugestão pra ela. E ela aceita, né? Às vezes ela aceita, é aquilo que ela quer. Então ok, eu vou fazer. E por que que eu faço dessa forma? Porque eu sei identificar a base que foi usada, eu sei identificar a técnica que foi usada
e fazer. Então, assim, não tem problema com isso, tá? Por isso que é muito importante, né? Eu falo muito, aprenda as bases, aprenda as técnicas para você saber identificar, para você saber quando você bater a foto no penteado, saber como fazer esse penteado, saber como iniciar, como fazer a técnica, como fazer todo o processo do penteado, tá? Então, não tem outra forma, né? Quando dá branco na hora de fazer o penteado ali na cliente, é dessa forma que eu costumo fazer, tá? E dá super certo, tá bom? Depois, penteado russo é comercial, né? Antigamente o pessoal tinha muito esse mito, né? Que penteado russo não é comercial. Eu até às vezes entendo, né? Porque que o pessoal tem essa preocupação ainda, né? Até hoje, né? Os penteados russos estão cada vez mais, né? Aí as clientes pedem. Gente, antes de eu terminar isso aqui, deixa eu só finalizar o que eu queria falar pra vocês, senão eu vou esquecer. Sobre fazer penteados simples, tá? Por exemplo, no meu Instagram vocês não vão ver penteados simples, né? É raro, né? Um ou outro. Por quê? Se eu posto esse tipo de penteado, eu vou atrair clientes que querem esse tipo de penteado, tá? E normalmente elas não vão querer pagar pelo valor que eu quero, tá? A não ser que você já tenha, assim, uma grande autoridade, né? Aí ela não vai ter escolha, ou ela quer ou não quer. Mas quando você ainda não tem uma autoridade, assim, uma autoridade que eu digo assim, às vezes de reconhecimento, se você não tem um portfólio bacana, né? Se você não tem mesmo, né, autoridade ali nisso, elas vão querer, aquele famoso, né? Vai acontecer o seguinte, aquele famoso é só um prezinho. Então, elas acham muito caro, porque é só um prezinho, na cabeça delas é só um prezinho. Só que elas não entendem que só esse prezinho, às vezes dá até muito mais trabalho do que fazer um penteado mais elaborado. Esse só um prezinho, você vai ter que ter os mesmos cuidados, às vezes, do que você teria num penteado completamente preso, tá? Então, eu não quero, já para evitar, tá, esse tipo de cliente, né, que querem só um prezinho e pagar pouco por isso. Então, por isso que eu já nem posto, não é esse tipo de cliente que eu quero. Eu quero atrair mais noivas, mais madrinhas, formandas, pessoas que querem mesmo mais um penteado elaborado, mais diferente mesmo, né? Coque, tá? Por quê? Eu vou atrair esse tipo de cliente, e aí a cliente que quer um simplesinho comigo, eu vou cobrar o mesmo valor de um penteado mais elaborado. Então, assim, se ela não quiser, ok. Ela tem, né, livre escolha, ou quer ou não quer. Eu não vou baixar o preço por isso. Hoje, né, eu não vou pagar, não vou cobrar mais em conta por isso, porque hoje eu cobro pelo meu tempo, tá? Então, no que vamos supor que essa cliente não feche comigo. Pode ser que ela feche comigo, acontece muito, elas fecham, mas pode ser que alguma cliente não feche comigo. Nisso, eu tô abrindo agenda para alguma cliente que quer fazer os tipos de penteados que eu mais gosto de fazer, que são os mais presos, os mais coques, noivas, madrinhas, tá? Então, é dessa forma que funciona. Então, ela vai acabar procurando uma profissional que vai fazer só um prezinho, mais em conta, e que às vezes vai virar aquela caca, né? Porque mesmo que seja só um prezinho, você tem que ter todos os cuidados de um penteado mais elaborado. Só que até você provar que focinho de porco não é tomada, então às vezes vai te dar muito trabalho. Então, assim, eu já prefiro eliminar essa dor de cabeça, tá bom? Não sei se fez sentido aí pra vocês, se vocês conseguiram entender minha linha de raciocínio, mas é isso, tá? E aí, perguntaram também se penteado russo é comercial. Gente, é comercial? São praticamente os penteados que eu sempre atendi desde 4 anos pra cá, que eu comecei a fazer. São penteados que eu faço normalmente, tipo assim, a cada 10 clientes que eu atendo, 9 pedem esse tipo de penteado, né? Antigamente o pessoal tinha, né, assim, uma dificuldade maior, né, em entender se as clientes queriam ou não esse tipo de penteado, porque o que elas viam era às vezes um penteado muito elaborado, muito exagerado, ou com a marcação muito marcada, principalmente aqui no Brasil, né? Por quê? Às vezes na ânsia da gente querer mostrar o nosso trabalho, às vezes na edição a gente acaba, né, às vezes forçando demais, então às vezes fica marcado demais. Então, às vezes a pessoa não sabe diferenciar um penteado, como se diz,
É igual maquiagem, quando você faz uma maquiagem artística, que é só para chamar atenção, e na cliente você faz mais ali o usual, tá? Os penteados é da mesma forma, tá? Na sua cliente, se ela não quer tão exagerado, você vai fazer menos volumoso, vamos dizer assim. Se ela não gosta com as marcações tão evidenciadas, você faz uma marcação mais baixinha, tá? Então, assim, o penteado russo, o pessoal não entende ainda o seguinte, que ele está em qualquer tipo de penteado, tá? A técnica russa, ela tá em qualquer tipo de penteado, tá bom? Hoje em dia, e as clientes gostam bastante, os clientes pedem bastante, tá? Então, é comercial sim, tá bom? Então, quanto a isso, podem ficar tranquilas, tá? Qual o valor do seu curso, quantos dias são e quantas horas? Eu não ministro curso presencial mais, tá bom? Só online. E cada turma que eu abro, às vezes pode ser que altere o valor, tá? Então, assim, hoje eu não passo informação nenhuma, hoje nesse exato momento. Por quê? Eu tô gravando a terceira atualização do curso. Então, assim, pode ser que muita coisa mude, pode ser que valor mude. Então, hoje não tenho nem como, nem que se eu quisesse passar valor do curso, tá? Os conteúdos do curso por conta das atualizações que eu tô fazendo, tá bom? Mas fica de olho aqui, que mês que vem, né? Já é dezembro agora, mês que vem já vou abrir, abre e fecha rapidinho, tá? Então não perca. Faça o curso da Adriele, super indica, ela explica muito bem, de forma super clara, vale a pena o investimento. Obrigada, Sueli. Acho belíssimo seus penteados. E as clientes, gente, elas estão muito antenadas, tá? Não é a gente só que pesquisa por penteado, não. Quando a cliente tem um evento para ir, por exemplo, quando ela tem um casamento para ir, quando ela tem uma formatura para ir, no mesmo tempo que ela procura pelo vestido, pelos acessórios e tudo mais, ela já sai à procura também de inspiração de penteado, tá? Então elas estão muito antenadas, tá bom? Então às vezes ela sabe mais do que a gente mesmo, assim, questão do que ela realmente quer, tá? Então quem não se atenta a isso acaba ficando para trás, tá bom? Eliana, obrigada, Eliane. Por que não gosta da Max Ondas e quais produtos você gosta para fixação e durabilidade dos cachos? Lani, o que acontece, né? Eu já até falei numa live anterior. O produto em si, ele não vai garantir a durabilidade dos cachos, tá? Não é só produto, tá? É toda uma preparação para você fazer esses cachos para que ele dure mais, tá? Então, assim, para os cachos durarem mais, é 70% técnica, tá? Técnica de preparação, técnica de tudo. E 30%, vamos dizer assim, produtos, tá? Às vezes, produto nem influencia em nada, tá? Você consegue dar muito mais durabilidade nos cachos só com as estratégias, só com as técnicas, do que com os produtos, tá? Por exemplo, se você usar só estratégia e fizer cacho, você vai dar muito mais durabilidade se você não tiver técnica nenhuma e sair testando, né, tudo quanto é produto, aí pode passar o que for que esses cachos não vai durar, se a preparação não estiver correta, tá? Se o jeito de fazer, a técnica de fazer não estiver correta, tá bom? Por favor, me indique então sobre a preparação, qual é o correto, se você puder falar, agradeço. Sobre a preparação, tá? Mês que vem agora, dia 5, 7 e 9 de dezembro, eu vou dar 3 aulas gratuitas, onde eu vou falar um pouquinho sobre a preparação, tá? A preparação do penteado são 2 passos, tá? E eu vou passar um passo pra vocês, tá bom? Eu não passo tudo, né, completo, por quê? Vai surgir muitas dúvidas de vocês, tá bom? E também isso é reservado para alunas do curso, né? Não faz sentido nenhum eu passar tudo aqui gratuitamente para vocês. E aí as alunas entram no curso para quê, né? Praticamente. Claro que não é só isso, né? É muito mais além disso. Só que o que acontece? Acaba surgindo muitas dúvidas e eu não tenho nem tempo para ficar respondendo, tá bom? E assim que eu resolvo uma dúvida, às vezes acaba surgindo outra, tá? Então, por isso que eu gosto de ensinar lá dentro do método tudo explicadinho direitinho para que você tenha menos dúvida possível, tá bom? Porque se eu for ficar falando picadinho aqui, só vai surgir dúvida, vai te deixar mais
com dúvida, às vezes você vai sair fazendo coisas erradas, tá? Então, não é assim que funciona, tá bom? Deixa eu ver aqui. Se tem mais alguma pergunta, se deu ir pra próxima. Isa, obrigada. Deixa eu ver aqui na caixinha. Bom, vamos lá pro próximo, tá? Falta de cliente, não sei o que fazer. Gente, a falta de cliente, ela... Assim, são muitas coisas que podem estar acontecendo. Primeiro, você precisa ter um penteado legal, um penteado bem apresentável. E você precisa que as pessoas saibam disso, tá? O cliente não chega batendo na nossa porta querendo agendar horário. Você precisa atingir ela. Às vezes você faz até um bom trabalho, só que ninguém te conhece, aí como é que você vai fazer, né? Então, assim, além de você fazer bons penteados, você precisa de estratégia para divulgar os seus penteados, para divulgar o seu trabalho, para fazer com que as pessoas te conheçam, tá? Então, por isso que eu sempre falo, é muito importante você ter um perfil profissional hoje nas redes sociais, é muito importante você treinar e postar ali os seus penteados para a cliente já ir vendo, né? Porque quando a cliente... por exemplo, alguém foi numa festa, se arrumou com você e aí ela vai te indicar para alguma pessoa. A pessoa vai perguntar o seguinte: qual que é o perfil dessa pessoa? Ela tem Instagram? Ela tem Facebook? Porque não adianta só falar, ela quer ver, né? O nosso trabalho é mostrado, né? É visual, então a cliente vai querer ver, ela não vai confiar só de você falar, ah, ela é boa, ah, eu gostei, tá? Porque isso é relativo. Às vezes o que é bom para uma não é bom para outra, é igual médico, né? Então você precisa ter o seu perfil profissional, você precisa postar os seus penteados e você precisa ter bons penteados para você se diferenciar da sua concorrente, né? Para que as clientes desejem fazer penteados com você, tá? Para você poder cobrar a mais pelos seus penteados, porque se o seu penteado for igual da sua concorrência, ela vai no que tiver mais em conta, entendeu? Que tiver mais barato, tá? Então, assim, você precisa de toda uma estratégia para você ter clientes, tá bom? Além de você fazer, né, um bom trabalho nele, um bom penteado, você precisa mostrar isso, né? Você precisa provar isso, você precisa fazer com que mais pessoas te conheçam, tá? E tem muitas estratégias para isso, tá? Também, tá? Não vou entrar agora aqui a fundo nisso, tá? Porque senão, assim, é coisa que a gente vai ficar falando bastante aqui, eu vou acabar não tendo tempo para responder a todas as perguntas, tá? Que mais? Gente, e isso é muito importante, tá? Porque a cliente vai começar a te procurar quando você tem, né, um trabalho diferenciado. Você vai ser a primeira opção delas e não a última, tá? Vamos supor que esse mês seja um mês fraco de penteado. Se você é a última opção, ou a segunda, ou a terceira, você vai ter menos clientes na sua agenda. Se você é a primeira opção, a sua sua agenda vai estar cheia, tá? É assim que funciona. Fala um pouco agora, eu tenho um casamento dia 3 de dezembro. Legal essa pergunta, porque é a mesma que me perguntaram aqui, tá? Salão Juliana. Boa noite, é obrigatório passar prancha de frizz no cabelo para ter um penteado com estrutura ou só produto dá certo, tá? Que foi a mesma pergunta, deixa eu ver aqui. Alguém... Não tô achando aqui agora. Eles me perguntaram isso, tá? Deixa eu achar aqui. Isso, se é possível fazer penteado só usando a chapinha de frizz. É praticamente a mesma pergunta, né? Uma pergunta meio que universal. Tem como você fazer sem usar a chapinha de frizz? Tem, tá? Só que é muito mais difícil, você vai precisar usar mais produtos, então você vai gastar mais, tanto em questão de tempo, de produto, de tudo. Então, se tem uma forma mais fácil de fazer o penteado, que vai te ajudar, inclusive, deixar mais fácil na hora de fazer a técnica, então por que não usar essa forma mais fácil, que é o uso da chapinha de frizz? Eu uso a chapinha de frizz em todos os tipos de penteado, até os clássicos, né, que são penteados ali que não tem marcação, que são completamente lisos. Por quê? Porque facilita demais, eu consigo fazer a técnica com perfeição, né? Eu consigo deixar tudo lisinho, limpinho,
Então, assim, ela só veio para ajudar, tá? Então, assim, se você quer fazer com mais facilidade, então tenha a chapinha de frizz. Porque penteado, querendo ou não, né, não é assim tão fácil. É difícil, é impossível? Não, mas também não é uma coisa tão fácil, né? Não é igual, por exemplo, uma progressiva que o pessoal ensina ali o passo a passo, tal, você vai lá e chapa e pronto. Exige um pouco mais de dedicação. Então, para que dificultar se a gente pode facilitar, tá? Então, não que seja obrigatório, tá? Mas pra quem deseja fazer com mais limpeza, com mais facilidade, com design, tá? Porque tem penteados que é impossível fazer sem a chapinha de frizz, tá bom? Então, quem preza por isso precisa usar a chapinha de frizz, tá? Deixa eu ver o que mais. Eu vou intercalando, tá? Uma aí, outra aqui, que aí eu não me perco. Vamos lá, então. Até essa pergunta aqui, né, já meio que faz parte, né, do que eu acabei de falar pra vocês sobre não ter clientes, né? Tenho vergonha de mostrar meu penteado. O que eu faço? Você precisa vencer essa vergonha, vencer essa barreira, tá? Você precisa focar nos seus objetivos para você esquecer. Por que você tem vergonha? Você tem vergonha porque você tem medo de crítica, você tem medo das pessoas ficarem falando mal de você ou do seu penteado nas suas costas ou na sua frente mesmo. Até falei sobre isso, né, na live passada. Você precisa vencer esse medo, tá? Essa vergonha, tá? Porque eu penso o seguinte, vamos falar mal de qualquer forma, tá? Se alguém tiver falando alguma coisa, vai falar de qualquer forma. Se tiver perfeito, seus penteados vão falar. Se não tiver perfeito, também vão falar, tá? E tudo é um processo, né? A gente não começa de cima, a gente começa lá de baixo, tá? Então você não pode se importar com isso. Você pensa no seguinte, o que é o seu objetivo de vida? Quais objetivos você quer alcançar? Vale a pena você ficar com vergonha de postar ali seus treinos, suas coisas? Vale a pena? Vale a pena você deixar os seus sonhos de lado para trás por vergonha? Vale a pena você deixar de ter clientes por vergonha? Quando você deixa de ter clientes, você não só deixa de ter clientes, você deixa de ter dinheiro entrando no seu bolso, né? Querendo ou não, o dinheiro é o nosso respiro, né? A nossa paz, né? Vamos dizer assim. A gente precisa, né? Ninguém vive só de amor, tá? Então você pensa nisso, pensa se vale a pena você deixar de postar por isso, tá? O que é mais, vamos dizer assim, o que é prioridade para você, o que é mais importante para você, tá? Se não é por você, pense na sua família, pense nos seus filhos, pense nos seus pais, né? Algo que você poderia estar fazendo por eles e você não está fazendo porque você tem vergonha de postar os seus penteados e nisso cria muitas barreiras para muitas coisas. E não tem nada melhor do que a gente ligar o foda-se, né, e começar a fazer, tá? Eu era uma pessoa muito tímida desde criança, tá? Assim, eu fui criada com a minha avó, né, até os 14 anos. Então, às vezes as pessoas falavam, ai, que menininha bonitinha, eu lembro até hoje, né? Eu me escondia nas pernas delas. Quando eu fui procurar o meu primeiro emprego, eu tinha ali 17 anos, eu levei uma tia minha pra me ajudar a entregar currículo. Ela entrava com o currículo, eu esperava na calçada, às vezes tem noção um negócio desse, de tanta vergonha que eu tinha. E ao longo do tempo, conforme eu fui, né, amadurecendo, eu fui percebendo que a vergonha me impedia de várias coisas, né? A minha timidez me travava de muitas coisas, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ir vencendo aos poucos, tá bom? Até live, né? Quando eu comecei a fazer live, eu morria de vergonha. Mas eu comecei com vergonha mesmo, tremendo ali, né? Nervosa, né? Aquele nervosismo. Então, assim, tudo tem um começo, tá? A gente precisa vencer, tá? A gente tem que saber o que é mais importante, a vergonha ou os seus objetivos, seus sonhos, e se vale a pena você deixar de alcançar os seus sonhos, seus objetivos pela vergonha, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Nunca sai como eu imagino.
Quais dicas você dá para um penteado em cabelo cacheado ou crespo não estufarem quando são feitos com o cabelo escovado? Vamos supor, se esse cabelo estiver todo preso e estiver bem blindado, ele pode estufar, porque ele vai estufar por dentro e não vai transparecer, né? De jeito nenhum, porque esse penteado tá completamente fixo, ele tá blindado, tá? Então não vai aparecer, tá bom? E se ele tiver que estufar, ele vai estufar, porque se a cliente suar, né, molhou, vai estufar. Então não tem como evitar isso, tá? Não tem como mesmo, tá bom? É uma coisa assim praticamente possível. Porém, se você dá prioridade de fazer um todo preso e blindar esse penteado, ele pode estufar, porém ele vai estufar por dentro e por fora ele vai continuar perfeito, tá bom? Isso assim é um resumo do que eu posso te passar direitinho, tá? Porque se ele tiver que estufar, ele vai estufar de qualquer forma. Escovando, passando chapinha, de qualquer forma ele vai estufar. Porque suou, molhou, não tem como evitar isso, tá? A cliente quer fazer penteado em cabelo cacheado e ela quer deixar mais natural possível. Usa o Babyliss para deixar mais definido? Eu prefiro, tá? Definir no Babyliss, tá bom? Eu acho que fica mais bonito, mais certinho, tá? Eu prefiro definir no Babyliss. Deixa eu ver mais uma perguntinha daqui. Se é possível viver de penteados? É possível, eu vivo, muita gente vive, tá? Então, todos os, como se diz, toda a área, né? Qualquer área hoje em dia, tudo que você imaginar, fazer unha, fazer sobrancelha, área da beleza ou não, tudo é possível a gente viver só daquilo, tá? Porém, você precisa ter prioridade naquilo e fazer acontecer mesmo, correr atrás, pôr a mão na massa, né? Não deixar que as coisas do dia a dia te impeçam disso, tá? É possível completamente, não só de penteado, mas como qualquer outro tipo de atividade hoje em dia, tá bom? Como essa blindagem. Eu ensino só no curso, tá? Sobre a blindagem do penteado, tá bom? Ele fica bem firme mesmo, intacto. O segredo é treinar, né? Alguém perguntou, o segredo é treinar. Desde que você treine do jeito correto. Se você não treinar do jeito correto, você vai estar só perdendo tempo e dinheiro. E o que significa treinar do jeito correto? Você saber preparar da forma correta, você saber fazer a técnica da forma correta, você usar os produtos adequados para isso, tá? Porque senão não adianta. Como eu falei, né? Se você, por exemplo, usa um spray que não é legal, você não vai nem conseguir, às vezes, fazer a técnica, né? Ou às vezes você faz, mas daqui a pouco já caiu, já despencou, né? E por que isso acontece? Porque o spray de fixação não é bom. Por exemplo, uma pomada de limpeza, se ela não for adequada, você não vai conseguir fazer a limpeza, né? Vai virar um grude esse cabelo, ou vai virar um sebo, ou se ela tiver fixação demais, você não consegue fazer o que você precisa fazer no penteado, as técnicas, né? As marcações, tá? Então, é isso que é treinar do jeito correto, tá? E treinar como se fosse você tivesse que fazer o melhor penteado da sua vida, tá? Porque é isso que vai te fazer evoluir. Se você treina de qualquer jeito, você sempre vai fazer penteados de qualquer jeito, tá? Não adianta querer na cliente caprichar, que não vai dar certo. Não é algo que você faz, não é comum você fazer, tá? Então você tem que treinar da maneira correta, tá? Então o segredo é treinar? O segredo é treinar desde que você treine do jeito correto, tá? Senão não adianta, você vai só perder tempo e dinheiro, tá bom? Qual spray de brilho posso substituir Vertix? Não estou conseguindo achar. Spray de brilho qualquer um serve, tá? Qualquer marca serve, qualquer uma mesmo. Por que eu gosto muito da Vertix? Eu acho que ele rende mais, tá? De todos que eu já testei, eu acho que ele rende mais. Então, assim, qualquer marca serve, tá? É por isso que eu priorizo o Vertix. Mas se não tem, realmente, tá na minha cidade, nunca teve em falta, não achei. Cidade vizinha não achei, só na internet mesmo, que eu estou achando, né? Então, substitua por outro. Eu mesmo comprei Charme, né? Agora, tô achando só do pequeno, preciso achar uma outra marca aqui na minha cidade ou pedir pela internet, tá? Mas o spray de brilho, qualquer marca serve, tá bom? Achei bem interessante essa pergunta. O que fazer quando a cliente não quer que desfie o cabelo? Existe isso, gente? A cliente não quer?
Se ela não quer, você vai oferecer para ela penteados que de repente você não precisa desfiar o cabelo, tá? Então, assim, não brigue com a sua cliente se ela não quer. Você tentou argumentar, sempre falo isso, né? Tentou argumentar, tentou fazer com que ela entenda ali o porquê ou algo do tipo. Não quer? Então explica pra ela, ó, então não tem como fazer esse penteado que você quer. Então a gente tem que fazer outras opções onde eu não precise desfiar esse cabelo, porque não dá pra fazer milagre também, né? Nós não fazemos milagre, né? Como, por exemplo, você vai fazer um Brigitte sem fazer um desfiado, sendo que é ele que garante mais a altura do Brigitte do que do próprio produto que usa, entendeu? Spray de fixação da Vertix é bom, você indica algum? Nenhum, tá? Esses que vocês encontram bem comumente em loja de cosmético, eu não indico nenhum, tá? Sobre isso que eu falei, tá? Pode ser que até fixe bem na hora, mas ele não mantenha a fixação, tá? Ele não tem durabilidade. Cabelo cacheado, precisa escovar ou pode aproveitar os cachos? Eu aproveitaria os cachos, não escovaria jamais, tá? Você vai demorar horas para escovar, depois horas para cachear. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Nenhuma. Pessoal, acho que eu anotei todas as perguntas que o pessoal deixou. Respondi, né? Todas as perguntas que o pessoal deixou na caixinha de perguntas. Alguém quer fazer mais alguma? Senão a gente já vai finalizar essa live de hoje, que bem rapidão. E espero, né, ter ajudado vocês também, tá? Lene, quais pomadas de limpeza você indica? Indico Ozys, a número 3, que ela é mais líquida um pouquinho. A K-Pro, a que eu uso bastante, que é a da Celso Kamura, né? Que ela é bem conta, vem bastante, rende, dura uma eternidade, tá? Na próxima live eu vou falar um pouquinho sobre as pomadas, aí mostro pra vocês, tá bom? Você acha que cada pessoa tem o seu estilo de marcação? Com certeza, tá? Tem sim, né? Cada um tem a sua própria assinatura, tem o seu estilo, tá? Isso, sim, com certeza, tá bom? Gente, mais alguma perguntinha? Ó, se não tem nenhuma pergunta, tá? Semana que vem vou deixar mais caixinha de perguntas, né? Ao longo da semana aí também. Perguntem, tá? Que às vezes não dá pra eu... Às vezes eu faço alguma coisa, ou vou gravar aula, algo do tipo, e aí eu não consigo responder, mas eu anoto pra responder em live pra vocês depois. Também faz uma live com penteado de trança embutida. No dia do atendimento em estúdio, se a cliente pede um penteado profissional e você não sabe o que dizer, fala que você não sabe, é muito mais fácil, tá? Do que você prometer uma coisa e não entregar o resultado. Ela vai sair dali chateada, falando mal de você e mil e uma coisa. Que é assim, né? Se você fizer um trabalho bom, a pessoa vai falar para 2, 3 pessoas. Se você fizer um trabalho ruim, vai falar pro mundo inteiro, né? Então, assim, melhor ser sincero, tá? Falar, ó, eu não sei fazer esse tipo de penteado, não faço. Se você quiser escolher algo que eu sei fazer, pronto, é assim que funciona, tá? Combinado não sai caro. Não sei o que fazer o rabo de cavalo na hora de amarrar, ele enruga. Não tá sabendo amarrar, tá bom? Pode ser que seja isso, não tá tendo firmeza e não tá sabendo como amarrar. Meninas, nenhuma perguntinha mais? Deixa eu ver aqui, dentro da caixinha também não. Opa! Então é isso, tá? Espero ter ajudado vocês. Fiquem de olho, tá? Tem bastante conteúdo gratuito aqui no meu Insta, no YouTube também, tá? Quem não segue lá, começa a seguir também no YouTube. Gente, ó, aqui no meu Instagram tem um sininho no cantinho direito lá em cima. Ativa ele para vocês receberem as minhas notificações, tá? Porque o Instagram ele entrega cada vez menos, né? Para os usuários, né? Para os seguidores. Então ativa lá que toda vez que eu iniciar uma aula, né? Ao vivo aqui, uma live, toda vez que eu publicar algum conteúdo, vocês vão ser notificados, tá? Stories, inclusive, tá? Para vocês não perderem, tá bom? Uma cliente passou em frente à igreja e viu uma noiva
entrando e falou pra mim que tenho certeza que era minha, porque ninguém na região faz como eu. Fiquei longe. Gente, isso acontece muito, tá? A cliente bate o olho, ela já sabe o profissional que fez. Gente, então é isso, tá bom? Beijos e até a semana que vem. Brigadão, tá? Todos que ficaram comigo aqui nessa live.